Fala pessoal, mais um Sirva-se. E hoje a gente vai falar do fascinante mundo do vinho, né? E é fascinante de verdade, porque proporciona coisas inacreditáveis para o pessoal que trabalha no mundo do vinho, né? Não só para o cliente. E hoje tenho o prazer de estar aqui com a Paula Brazuna, que é talvez uma das mais longevas representantes comerciais do mercado, né, Paula? É verdade. Tô aí há um tempinho, hein? Vai denunciar a minha idade, hein? Não vamos falar sobre isso. Brincando. Pode falar, não tem mas você tava contando uma história aqui em off que vai denunciar a idade sem nem falar. Total. Que é da tua viagem lá de Nova York, que você conta aí pra gente. Nossa, já vamos começar com essa história. Porque é engraçado, né? Essa história é maravilhosa. Denuncia a idade. Fala o nome do lugar. Plataforma. Já denunciou, tá vendo? Não precisa nem falar, não. Churrascaria Plataforma. Na época, um cliente muito especial, né? Importante, icônico no Rio de Janeiro. Foi icônico, né? Poxa, eu tinha uma seleção de vinhos, assim, na época, muito interessante. Era aquele restaurante que eu toda semana tava lá. Comida boa demais, Comida boa. Ambiente maneiríssimo. Poxa, a equipe, assim, fantástica. Que saudade, né, do seu Alberico, Venceslau, grande amigo que ainda tá hoje na parte de restaurantes, mas gerenciava a casa, cuidava daquilo. Eu tirei férias, fui para Nova York fazer uma viagem sozinha. Minha irmã mudou de emprego, não podia ir comigo. Eu falei, não vou desistir não, eu vou. Tô andando em Nova York, desbravando aquilo, conhecendo, 3 horas da tarde, vou almoçar. Tô andando sem nada. Nessa época, celular não tinha essa coisa toda de Google Maps. Tinha só o Nextpress. Putz, exatamente. Nextel na mão, sem internet, o que eu faço? Vou me virar, mapinha impressa. Olha, entrei numa rua, falei, Plataforma, bandeira do Brasil. Falei, não acredito, gente. Isso não pode ser verdade. Abri, a Royster abriu, boa tarde. Não falou o típico good afternoon. Eu falei assim, como assim? Entrei, sentei na mesa, olhei abrigada, alguns falando português, outros não, clientela. Falei, gente, não é possível. Vou passar o Nextel. Peguei o Nextel, alerta, né? Venceslau, o seu Alberico tem uma plataforma em Nova York? Aí ele tem, Paulinha, você não sabia? Eu falei, claro que não, inclusive estou de férias em Nova York, sentada aqui dentro. Ele, você tá brincando. Aí ele foi, ligou pro Dino, que era o gerente da casa e que inclusive já tinha passado por ali, sabe? E aí ele veio. Paula, poxa, o Venceslau entrou em contato comigo. Nossa, você fornece vinhos para a plataforma do Leblon. Olha, ele me falou que você entende tudo de vinho. Cara, quando fala isso, falei, lá vem bomba. A brigada era de brasileiros? Tinha alguns brasileiros. Já deu um treinamento lá? Sentei para almoçar, vem carne. Ele me atendeu super bem, praticamente ficou ali comigo o tempo inteiro. Começamos a conversar de algumas coisas. Aí no final sempre vem uma pegadinha, né? Vem ele com uma garrafinha assim atrás das costas. Eu falei, não acredito que ele vai mandar eu adivinhar um vinho. Menandro, você deve ter no mínimo 18 anos. Brincando, assim. E aí ele veio com aquela tacinha ISO de degustação. Eu olhei, dei uma giradinha, não era tão escorregadinho. Falei, cara, é vinho de sobremesa, né? Aí eu falei pra ele, olha, os clientes aqui não adivinharam que vinho é esse, queria saber então se realmente você entende tanto assim de vinho. Falei, menino, pra que essa pegadinha, né? E aí eu falei, é um vinho de sobremesa. Aí ele, tipo, óbvio, né, que é um vinho de sobremesa. Eu falei, começou o estresse. Senti os aromas, pela cor, eu falei assim, cara, não sei, muito, não era tão douradão, né? Não tava ali pela cor para um Sauterne ou um Late Harvest, tava um pouco mais acastanhado, sabe, elegante. Cheirei de novo, falei, olha, não é vinho do Porto. Aí ele de novo, né, tipo, claro que não é vinho do Porto, né? Eu falei, caramba, esse cara... É italianinho? Passito? Não, era Vinsanto. E aí senti os aromas no ar e eu comecei a falar, olha, não tem tanta aquela doçura, aquele mel que se espera de um Sauterne, mas é Europa. Aí ele já foi ficando assim pelas características que eu fui falando. Pelo que você já foi falando, eu já chutei o país, né? Eu fui pra... Exato, não, mas mandou muito bem, né? E aí eu falei, olha, eu vou te falar que vinho é esse. É um Vinsanto.
Aí ele me olhou, menina, eu não tô acreditando, você não vai pagar o almoço? Eu falei, E aí foi um querido, assim, muito que história, bom. Muito bom, muito bom. E hoje a Paula tá na Berkman, né? Faz alguns anos já que você tá na Berkman. 9 anos, desde quando a empresa abriu no Brasil. Legal, você é bem longeva nas empresas que você passa normalmente, né? Sim. Difícil tirar você de algum lugar, né? Na realidade... Feliz dos caras da Berkman que conseguiram te levar. Obrigada. Na realidade acabei saindo, né? Fiquei 11 anos. Quando eu entrei no mundo do vinho, com 18 para 19 anos, eu entrei na Interfood e fiquei 11 anos. Foi o teu segundo emprego, você falou, né? Na realidade, terceiro, porque eu fui sócia da Winemundi nesse meio termo. Sim. Então, teve 2 anos aí de criação da Winemundi, que até eu chamei o Douglas para trabalhar comigo. Do Ricardo, queridíssimo. Exatamente, Ricardo Mello, Elinho, uma turma muito boa. E só que nesse processo de transição da Interfood para a Winemundi, eu já conhecia o pessoal da Berkman. A Berkman já está... Paulo Bruno, que é até hoje o CEO da empresa. Até hoje, nunca mais vi Paulo Bruno. Sim, o Paulo Bruno é CEO da empresa, sim. Legal. E ele abriu, e na época um outro sócio brasileiro, o Gustavo. Então eu já estava ajudando um pouco a Berkman, né? Antes de constituir a empresa, vai ter uma importação direta, consegue uma importação direta para um restaurante. E aí fui dando algumas dicas, apresentando algumas pessoas, e eu fiquei encantada pelo fato da Berkman ser uma empresa familiar. Muito diferente, né? 50 anos de histórias em Londres. 60. 60, na Inglaterra, né? Exatamente, fizemos 60 no passado. Esse ano, perdão. E ano que vem vamos fazer 10 anos aqui no Brasil. Que irado. E eu tô desde o início da empresa, me orgulha pra caramba, assim. E aqui ela trouxe pra gente, que é um vinho que eu gosto muito, um produtor que eu gosto muito, que é um querido também, que é o Matias Riccielli, né? Exatamente. Filho do Jorge Riccielli, que é uma lenda, né? Lenda. Não que o Matias não seja, mas o Matias é muito jovem. Matias ainda tem... Matias é muito jovem, né? Sim, mas é impressionante, assim, o talento do Matias, né? É incrível. Os vinhos descomplicados, muito modernos, né? Muito agradáveis, muito especiais, inclusive, né? São vinhos de alta gama, super premiums e tal, se for falar sobre isso, né? Não gosto muito de ficar falando dessas coisas, mas é o que o vinho dele é, né? Algo... até inesperado às vezes, né? É verdade. Eu vi que esse aqui é um torrontês, torrontês. Né? Mas os torrontês em geral que tem no mercado não são legais. Agora os torrontês do Matias são outro nível. Exatamente. O The Apple, né? Que é aquela brincadeira da maçã não cai muito longe da árvore. É inacreditável. Já é um vinho de entrada dele, né? É verdade. E ele, assim, o fascinante do Matias é isso. Ele é naturalista, mínima intervenção. E ele cuida muito do solo, né? Então, primeiro, eu acho que ele está localizado numa região em Lujan-de-Cuyo. Ele está no ponto mais alto de Lujan-de-Cuyo, 1.100 metros de altitude, com um solo calcário. Então, que possibilita para ele ter uma qualidade do torrontês, colheita manual, toda uma preocupação. Ele vinifica em concreto. Ele deixa estabilizando o vinho 6 meses. Nos eggs? Aqueles ovos? Exatamente, porque ele acredita não, né? É verdade, né? A posição dos ovos, quer dizer, ele acaba fazendo uma movimentação, né, de temperatura, de movimentação das leveduras dentro do tanque, que ele não precisa fazer batonagem absolutamente, né, tudo natural, e ele deixa esse vinho estabilizando 6 meses. Então, quer dizer, você tem um torrontês com uma qualidade não só aromática, como persistência de boca, estrutura, e não é aquele torrontês enjoativo. Sim, isso que é o mais legal. Em geral é meio ruim. Exato. Você tem, de claro... você provar, os varietais de torrontês em geral não são tão agradáveis assim quanto outras variedades de uva, né? Porque exatamente, até fazendo uma comparação boba, mas que nem Carmené. Você tem características da uva que você não consegue tirar. Exato. Né? Então, um bom Carmené pode trabalhar bem a pirazina, mas é uma característica típica da uva, assim como o torrontês, ele tem o seu floral. Sim. Vai ter um cítrico, mas a característica predominante é o floral. Às vezes excessivo demais, né? Como dependendo trabalhar, de como é vinificado, né? Exatamente, isso para que esse... Saúde, querida, obrigada. Que esse floral não seja enjoativo. Então aqui é equilíbrio, acidez na medida, e inclusive é tão interessante esse vinho, e não sei se eu posso falar de preço, mas é um vinho de R$119 para o consumidor. Ele, no final, além dessa característica de flor, fruta, preenchimento de boca, acidez na medida, você tem até um pouco uma coisa meio úmida, que a gente fala da mineralidade, né? Tem acidez, mineralidade, frescor.
Tudo. Não é um vinho que tem nenhum tipo de amadurecimento em barril, Não. obviamente. Sim, e fica 6 meses em concreto. Porque ele não precisa, né? Sim. E aí o Mathieu tem isso, né? O rótulo é super bonito. E o nome do vinho é This is not another lovely torrontés. Exatamente. Ele tem umas linhas assim com os nomes engraçadinhos, né? Ele curte isso. E ele também tem o This is not another lovely Malbec. Então são 2 varietais que expressam realmente o que é a Argentina, né? E ele faz um Malbec totalmente diferente também do que espera o grande consumidor. Ele não vai na linha do excesso de madeira, estrutura, extrato. Ele quer a melhor característica do varietal. Então ele explora isso. Às vezes eu caio na bobagem de falar uma frase que ofende algumas pessoas, que é a galera, existe o vinho de quem tá começando a beber, claro, e tem o vinho de quem já tá habituado a beber. Né? O vinho de quem tá começando a beber novamente é potente, o bomb fruit, né, que é tudo excessivo, né? Sim. Alcoólico, floral, muita madeira. Sem maciez nenhuma. Só estrutura. E a galera curte aquele negócio, né? Sim. Eu falei, tá tudo bem, não tem problema nisso. O que eu falo é, cara, as pessoas, não, o que você acha? Normalmente acontece isso, né? Você cai nessa cilada, né? Muito. Não, toma esse vinho aqui comigo, é maravilhoso. Você quer, aí vem aquele suco de madeira bizarro que você tem que tomar com o amigo para não ofender o amigo. Ótimo assunto, mas é por aí mesmo. E é interessante porque eu acho que isso está muito linkado à falta de informação do grande público. Porque esse público que sai do vinho suave, ou que de repente ele nem entrou no vinho suave, que ele é cervejeiro, mas ele vai entrar pro mundo do vinho, ele faz uma curva assim de que o vinho Sim. bom é um vinho encorpado, sim, um vinho amadeirado. Então isso não faz o menor sentido, porque quando a gente vai com o tempo evoluindo o nosso paladar, a gente preza muito mais pela elegância do que pela potência. E esse cara... elegância. Exato, equilíbrio em todos os elementos, acidez, tanicidade, álcool, a maciez do vinho. Então, e esse cara acha que quanto mais madeira vai ser melhor e você mascara toda a característica do varietal. E ele começa a achar que o Pinot Noir é aquele vinho, é aguinha, né? É transparente demais, não tem característica. Mas um bom Pinot Noir, ele é uma explosão de persistência aromática, de complexidade. Você a todo momento coloca o vinho, a taça do vinho no nariz, você se encanta, você fala, cara, você até suspeita assim, que aroma é esse? Eu conheço, mas não consegue identificar, né? Então, o consumidor, e por isso que toda a minha trajetória do vinho foi muito baseada nessa coisa também da educação. Então, eu não sou uma executiva do vinho que simplesmente chego aqui, Menandro, eu tenho o Lovely Torrontés por 119, te dou 50% de desconto para você botar no seu restaurante. Porque isso não vai funcionar, né? Mas porque tem muitos profissionais no mercado. Não, funciona, às vezes funciona. Depende com quem você tá lidando. Porque tem os dois lados. Tem o cliente que só quer preço, né? E tem o vendedor que só quer vender aquilo que é fácil. Eu acho que eu nunca falei... Não, talvez tenha falado isso aqui. Eu fui de vendas também, né? Eu fui da Wine Brands durante 10 anos. Então esse papo que a gente tá batendo aqui, a gente vai dar muita risada, porque eu tenho histórias parecidas. Mas é isso, né? A gente... E aí eu caio na bobagem de falar isso. Não, tá tudo bem, cara. Eu entendo que o seu paladar ainda tá em desenvolvimento e tal. Aí o cara, você tá falando isso? O que? Você tá falando o quê? Eu falei, não. Eu só bebo vinho caro, né? Só bebo é o inimigo. É o inimigo. Catena, tô tirando onda com a minha listinha de WhatsApp. Olha, eu sou espertão. Eu compro vinho aqui nessa lista aqui, ó. Receba aqui os contrabando, né, safado. E é engraçado, né? Tem gente que descaradamente assume que compra mesmo. Tem outras pessoas que se sentem constrangidas. Não sabia. Mas peraí, como que não sabia? Eu tô citando aqui o Catena, porque, assim, o Catena é um fenômeno de venda. É bizarro. Ele é de uma importadora chamada Mistral. É uma importadora muito séria. Muito séria. Os caras trazem... O vinho não é um vinho barato, aí vem um danado com um nome... Recebe uma mensagem num WhatsApp qualquer lá, de um vinho que nem contrarótulo tem. E muito mais barato, falsificado, e tá achando que aquilo é a 10ª maravilha do mundo, né? 8ª maravilha do mundo.
Mas eu tenho tem que respeitar, né? Exatamente. Você não compra... É engraçado, né? Ninguém quer comprar um sapato falsificado, uma jaqueta falsificada, um vinho falsificado, tá tudo bem. Não, e outra coisa, todo mundo reclama do governo, de uma série de coisas, né? Que não é entrando em méritos, longe disso, mas só para entender o contexto. Por que a gente reclama de coisas erradas e a gente acaba incentivando coisas erradas? Pois é. Então não é possível que a pessoa não saiba, olhando no site oficial de qualquer importadora, qualquer vinho, você citou um rótulo que realmente foi o que... Sofre muito com isso. Sofre demais. A importadora até criou um selo, que eu acho muito bacana, alternativas mesmo para criar, você mostrar ao consumidor que isso daqui não é legal. Mas não é possível que você encontre um produto com mais de 50%, 60%, 70% de desconto e acha que aquilo... sabe, então ontem até no jantar, eu tava falando isso na mesa, eu falei, pô, mas peraí, você não desconfia? Ah, mas poxa, é tão bom o preço. Falei, mas é isso, o consumidor não sabe degustar vinho. Esse que é o ponto, Menandro, o grande consumidor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que entende pra caramba de vinho e o que é ótimo. Mas a grande massa que tá entrando hoje no mundo do vinho, compra vinho pelo rótulo. Sim, e tem uma máxima que é a verdade, que é muito verdade, que é, no final das contas, o que vale é se tá gostoso ou se não tá gostoso. E aí, acho que os falsificadores, eles acabam se beneficiando disso. Porque se o que tá dentro ali tá gostoso, mesmo que não seja o que deveria ser, passa batido, talvez. Mas é isso. Por falta de técnica, né? Exatamente, porque tá gostoso, mas tá equilibrado. Tá gostoso, mas a madeira tá excessiva. Eu já abri alguns rótulos em casa de amigos que trazem, acabam botando ali pra todo mundo degustar, que nem madeira tinha. Então, peraí, gente, mas olha só, a característica desse vinho precisa ter a característica da madeira. Então, é triste, sabe? Eu fico muito triste e a gente, como trabalha muitos anos com isso, a gente tenta muito explorar não só um único varietal, uma única marca. É importante o mundo do vinho, sabe? Por isso que eu até brinco, não é que tenha concorrência, nós somos amigos de todas as importadoras, sim. A gente indica, né? Porque faz parte. Concorrência saudável. Não, é concorrência saudável, realmente. Isso, complementa. Todos se conversam, todos são amigos, no final das contas, todos param pra beber, trocar ideia, entender o que tá acontecendo no mercado. E são estilos muito diferentes. Inclusive falar de algumas figuras que a gente sabe que tem no mercado aí. Não vamos entrar em polêmica, Por favor, Menandro. A gente sabe que tem uns figuras aí que, pelo amor de Deus, a gente tem que aturar. Na verdade, a palavra é essa, atura uma galera aí, porque o cara se acha a última bolacha do pacote, às vezes não entende nada, às vezes tá num lugar que tem um potencial de venda inacreditável, o cara tenta tomar, às vezes até tomar um benefício próprio em função disso. Tem um caminhão de coisas que eu passei. Eu tô falando de mim. A Paula não passa por isso. Graças a Deus. Entendeu? E, cara, a Paula me trouxe também um presente aqui. E em ambos os casos, esse aqui é um Montes Alfa. Fico feliz demais, porque é um vinho que eu gosto muito. Inclusive, um Sauvignon Blanc. Isso. Uma cuvée especial. E em ambos os casos eram vinhos que estavam em outras importadoras, que é uma coisa muito normal, né? Sim. Quando a gente fala de importação e produtores, a gente não pode esquecer que são negócios, né? E existe uma expectativa de ambos os lados, né? Tanto do importador quanto do produtor, de que aquilo ali vai gerar números, né? Claro. Bons números. Claro. Então, é de uma certa forma natural essa dança das cadeiras que nós vemos por aí, de um importador muda um produto aqui, vai para outro ali e tal. Com certeza. E a Berkman hoje em dia está com produtos inacreditáveis. Talvez o portfólio mais poderoso do mercado seja o da Berkman hoje. Obrigada. Eu me orgulho muito o portfólio da empresa. A Berkman, na realidade, é uma empresa familiar, né, como a gente citou. Então, isso faz toda a diferença, você trabalhar para uma empresa familiar, que claro que você é um número, mas você tem também argumentos para conversar a respeito e mostrar, né, como que é o mercado, o que a gente pode fazer, quais são as alternativas. E o comprador da Berkman na Inglaterra é um Master of Wine, que é o Alex Hunt, e aqui no Brasil, hoje, o nosso diretor de produtos é o Paulo Bramer. Então, desde quando a Berkman foi aberta em 2015, que na época era só o CEO, o Paulo Bruno, e eu responsável pelo comercial, de 2015 a 2024, você tem uma transformação de empresa muito grande, e acho que muito assertiva, porque muito pé no chão. Então, como a Berkman tem 60 anos, ela lá sabe todas as dificuldades, não é fácil.
Hoje, o que aparece de números de importadores no Brasil é uma loucura. Existe uma facilidade de importação hoje em dia, né? Exato, mas e o trabalho consistente? E quanto tempo demora para você constituir essa empresa? Então, assim, Menando, quando a gente abriu em 2015, o meu portfólio, que hoje é uma revista... Que é lindo, que né? a gente Eu trabalha adoro com 300 rótulos, a gente representa 68 produtores, são 13 países. Quando a gente abriu a Berkman em 2015, o catálogo tinha 3 páginas. Assim. E só coisas muito fora da curva. África do Sul, Alemanha, Eslovênia. E como que você traça isso tudo? Com calma, com planejamento, indo nas pessoas certas. O nosso foco é on-trade, são restaurantes onde a gente constrói marca. É claro que a importadora precisa de um volume e hoje a gente trabalha com multicanais, então a gente tem sim uma importação para supermercado, tem mercados premium, tem lojas especializadas, tá abrindo o departamento de pessoa física, mas não querendo ser concorrente do nosso cliente, é um posicionamento de preço. Vale relembrar que a Paula é uma gestora, é uma pessoa do alto escalão de venda de vinhos. Então, o que a gente está falando aqui é uma questão mercadológica importante, porque essa divisão de canais. Inclusive, ela usou um termo aqui, que é o on-trade, posicionamento de marca, que não são vendas de grandes volumes. Existe o on-trade, basicamente o off-trade, né? Que aí sim são redes, volumes, supermercados, lojas e tal, não sei o quê. Então, acho que vale esse parêntese, né? Isso é porque muito bacana, são posicionamentos diferentes, sem né? dúvida. O preços diferentes. Exato, on-trade, on-prime, esse Oreca, né? É onde você vai e consome o vinho no local, né? Então são os restaurantes. Então, eu estar com meu vinho posicionado numa carta de vinho, até citando o exemplo do seu restaurante no Haru, quer dizer, você tem um posicionamento de uma comida de altíssima qualidade, com um bom vinho, uma harmonização, você cria uma experiência. Exatamente. Então, a minha formação, desde quando eu entrei nesse mercado, não era o off-trade. Então, claro que você tem a venda de volumes, varejo, supermercado, lojas especializadas, que também são 2 pontos de venda muito diferentes, né? Mas que o cliente ele compra para degustar em casa, né? O on-trade não, você tem uma experiência desde o seu cardápio, da sua comida, da sua matéria-prima e junto com o vinho. Então não faz sentido você ter um cardápio super especial que você cuida cada detalhe, seleção do peixe, matéria-prima, e você vai colocar um vinho qualquer, né? Com reservado. Putz, Será que a galera lembra o que é o Liebfraumilch? Olha, garrafa azul, gente, docinho, docinho, docinho. Então é isso. Então eu sempre busquei esse trabalho e essa trajetória é muito bacana, que eu acabei, além de entendendo que é importante você estudar sobre esse produto para conseguir vendê-lo, né? Porque claro que vendas é técnica e óbvio que a gente trabalha, eu posso vender qualquer coisa, mas o vinho ele é muito específico, né? A gente não fala de torrontés só floral, tem muitas características, regiões, terroir, o que isso influencia no vinho. E vinho, hoje em dia, principalmente com tanta tecnologia que tem disponível, ele não é a obra mais do acaso, né? Ele é a decisão do enólogo, a decisão da vinícola, né? Exatamente, tanto que o enólogo faz parte do terroir. Total. Né? Se esse enólogo ele sai desse projeto e vai para outro lugar, esse mesmo vinho, com a mesma uva, mesmo solo, talvez uma mudança ou outra de condição climática, choveu mais ou menos, mas muda o produto. Total. Né? Muda o produto. Então o enólogo ele está inserido no contexto terroir. Mas essa coisa do portfólio, então, quer dizer, a gente vem construindo um trabalho dentro do on-trade e, claro, com o tempo você consegue mostrar para o mercado a força, né, Porque assim, como que eu posso te explicar, Menandro? A gente não tem... Eu não quero simplesmente vender um produto. Eu quero ser uma consultora do meu cliente, onde eu possa auxiliá-lo. Parceiro, né? Treinar a equipe dele para fazer o sell-out. Então, são várias coisas que, graças a Deus, né, e com muito trabalho, a gente foi construindo. E aí, depois de 5 anos, a gente consegue ter a força de um portfólio com um produtor como a Antinori. Então, nós hoje temos o portfólio, acredito, premium italiano, mais imponente, com a força da família Antinori. Com isso veio Vinha Montes, quer dizer, também uma vinícola familiar. Então, todos os projetos que a gente trabalha, muito dentro desse conceito, sustentabilidade, famílias, preocupação.
A gente não gosta muito de falar sobre preço, é claro que é importante, numa negociação vai chegar um momento que tem que ter preço. Porém, antes disso, é muito mais o valor, a história. Então, a Berkman, como família, representando vinícolas familiares, a gente trabalha muito nesse conceito. Total. E aí, cara, é lindo, né? O teu portfólio. Eu sou muito do papelzinho ainda, viu? Eu também. Eu consigo. Por isso que eu trouxe. Eu consigo ver as coisas no coisa, mas eu sou de 80, né? Eu preciso de papel. E, cara, você tem um mundo inteiro aqui, né? E isso é uma coisa que a gente tava falando também, né? O mundo do vinho proporciona para quem trabalha momentos enlouquecedores, né? Coisa que eu não teria dinheiro. Exato. Muitas das coisas que eu vivi, eu não tenho dinheiro para pagar. Claro. Foi o trabalho que proporcionou. É verdade. Quantos países? Assim, tô vendo aqui uns 10 países, pelo menos. Você, como profissional do vinho, você já viajou para muitos países, provavelmente. Muitos, graças a Deus. Muito. Assim, é muito legal, porque a Europa é encantadora, né? Então a gente acaba tendo muita possibilidade de ir para a Europa. Assim, hoje nós representamos 13 países, né? 13? São quase 68 produtores. 68 produtores? 68 produtores. Tem coisas muito pequenininhas, pressão, tem vinícolas maiores. É bem legal, é bem bacana, é muito orgulho. Mas tive, sim, a oportunidade de viajar, com certeza, para mais de 10 países. Inclusive, eu até dou aula na BS também, sou professora da BS. Eu virei professor da BS também. Que legal, né? A gente estava numa reunião junto. Sim, claro. Você tá dando qual módulo lá na BS? Eu dou, por enquanto, o primeiro módulo mesmo, até por falta de agenda, é uma loucura. Então, geralmente, o Joseph pede para eu dar aula introdutória, quando ele não pode estar no Rio, ou dar aula de profissão de sommelier. Legal. E a profissão de sommelier tem uma parte que a gente fala justamente das vantagens da profissão. Total. E, sem dúvida alguma, é essa. Você pode viajar, você tem a oportunidade de degustar rótulos que são inacessíveis, coisas muito antigas que muitas das vezes não tem preço, não é vendido no mercado. Então tem algumas histórias assim de oportunidades. Eu fiz um curso em Bordeaux que, poxa, eu degustei um Levi Barton 1958, a safra da minha mãe. Eu trouxe a garrafa, sabe, na mala. Falei, não, preciso levar, enchi de água, coloquei rolha. Falei, não, tem que levar essa garrafa. Quer dizer, quanto que você compra um rótulo desse? Então, Vertical de Vega Sicília, que é um dos vinhos que eu sou encantada, inclusive a Berkman lá fora trabalha com Vega Sicília, aqui no Brasil não, e é isso que você estava falando, né, essa dança das cadeiras de produtores, né, não necessariamente o que a gente trabalha lá fora, a gente pode trabalhar aqui, né, então tem todo um time para isso. Mas até para descontrair um pouquinho, tem uma história, uma dessas viagens pra fora, que eu sou cavaleiro da Confraria do Vinho do Porto, Chevalier, ligado, né? Chevalier. Em 2015 eu fui convidada para ser Chevalier da Confraria do Vinho do Porto. Nessa época eu já estava com o projeto Wine Mundi, que era ganhou uma medalhinha, um diploma. Maravilhoso, um desfile. Assim, é um evento. A medalha pra gente ver. Poxa, verdade. Na realidade é um texto do Van, né? Com as cores de Portugal. O texto do Van aqui, verdade, poxa, podia ter, né, usado isso. É que eu não sou muito old school, eu não gosto, eu sou meio tímida em relação a isso. Mas em 2015 eu fui entronizada como Chevalier da Confraria do Vinho do Porto, que é uma coisa que me orgulha muito, e até por isso acabou meu nome aparecendo para o concurso Mundial de Bruxelas. Então, em 2022 eu representei o Brasil no concurso. Uau. Foram 3 juradas brasileiras, 3 mulheres. A Luma, que está lá fora, que é uma grande amiga minha, que até já trabalhou na Berkman UK, que ela hoje até júri da Decanter, então ela também reforçou esse convite. Pô, já tem a Paula é uma brasileira, e foi a Jéssica também, Marinzeg. Então fomos nós 3 e foi uma oportunidade incrível. Mas voltando, e porque nesse momento estava criando o painel de doces e fortificados. Então, eles começaram a procurar profissionais que tivessem alguma relação com vinhos de sobremesa, vinhos doces. E aí, como eu sou confrade da Confraria do Vinho do Porto, a Luma me conhece, quer dizer, eu acabei indo e foi uma experiência única de degustar rótulos também, que a gente não tem oportunidade de degustar aqui. Sim. Né? Então, é muito bacana e tem toda uma imersão. Foi em Marsala, então nós degustamos Marsalas muito antigos. Realmente, é muito sério. Eu fiquei muito encantada. Mas voltando ao assunto da confraria. Então, em 2015 eu fui entronizada e em 2014, numa das minhas viagens para Portugal, eu não tinha feito reserva no Solar dos Presuntos.
Essa você vai rir, essa história é muito boa, inclusive. Eu falei com meu marido, não vamos fazer a reserva, porque a gente tá com a agenda tão lotada, porque eu acho horrível você, né, fazer uma reserva, não poder ir, não avisa e tal, enfim. Então não vamos, se der, se sobrar um tempinho à noite, a gente vai lá e vamos pra porta. Não deu outra, chegamos 8 horas da noite, vamos, embora. Fomos. Chegamos, a recepcionista abriu, oi, vocês têm reserva? Não temos reserva. Olha, vocês se importam de ficar nessa mesa? A mesa, assim, você entra no Solar dos Presuntos, tem um aquário de lagostas, a coisa mais linda, colorido. Então você entra, tem uma antessala aqui, tipo um sofazinho para você sentar ali, o aquário e o salão principal. Já era a primeira mesa. Falei, gente, que coisa claro que eu aceito ficar nessa mesa, que coisa maravilhosa. Meu marido sentou de costas, então, pro aquário, e eu de frente. Então, eu tava de frente pra porta, vamos dizer assim. Peguei, tirei uma bolsinha de mão, tirei o celular da mão. Poxa, aquário lindo, ó, foto do Renato, pá, e botei meu celular aqui. Pedi a carta de vinho, 2014. Já era um iPad, olha que interessante. Fiz isso, ó, assim, porque eu já tava com um pratinho, um queijo da Serra da Estrela aqui. Fiz assim, pra ver a carta de vinho em iPad. Eu já sabia o que eu queria, mas eu estava super curiosa. De ver o cardápio. De ver o cardápio. Estou ali olhando, daqui a pouco eu vejo uma movimentação, mas eu continuei olhando. Me aparece um papel aqui no meu prato. E, Renato, sai daqui, que é isso? Que absurdo. E vão embora. Eu falo, o que aconteceu? Entraram umas ciganas aqui. Ixi. Paula, vai ter que trocar o seu queijo. Botou um papel aí, uma oração, sei lá o que, em cima do teu queijo. Ai, que nojo. Quando eu falei, ai, que nojo, eu olhei. Elas são espertas, né? Elas deixaram a minha bolsa. Mas cadê o celular? Eu olhei e falei, Renato, aí abri, levaram o meu celular. Aí você tá brincando. Caramba. Falei, levaram o meu celular. Ele já levou. Rápido. Ele já levantou, foi atrás delas. Eu falei, gente, eu vou ter que ir também, né? Imagina, se alguém acusa o Renato, sei lá, que pegou, não sei, vou junto. Só que o Solar dos Presuntos, ele tá aqui, a rua é um pouco uma ladeira, assim, ele tá na ponta, numa esquina, e é uma ladeira. Quando eu cheguei na ponta da rua, o Renato já tava no meio da rua, uma gritaria, e elas correndo, aí eu desci, nisso um garçom veio com a gente, comigo, e o Renato cercando elas aqui no meio da rua, menando uma gritaria, e eu no nervosismo, que nisso já era quase a outra esquina, e na minha cabeça veio aqui, gente, se chegaram os maridos dessas mulheres, partir pra cima do Renato, a gente brigar, ser esfaqueado na hora, quando você tá ali, você tá com sangue quente, mas você quer sair daquela situação. E aí eu peguei uma, o garçom pegou outra, assim, segurou, e o Renato botou a mão na terceira. Né? Eu falei, segura, cadê meu celular? E eu comecei a tirar o pano, assim, ela tava com uma qual é o nome? Tipo uma canga amarrada. E eu fui tirando, era tanto pano, cadê meu celular? Cadê meu celular? E elas eram romenas. Então elas gritavam, elas falavam lá, sei lá o quê. Falei, cala a boca! Você mora aqui nesse país, você tá me entendendo? Cadê meu celular? E do nada eu rasguei a roupa dela, assim, segurando, rasguei os peitos pra fora, aquela situação, meu celular! Na próxima vai na sua cara. E aí ela levanta a saia, tira o celular e coloca em cima do carro. E sabe aquele espalhamontinho? Sai daqui! E elas saem, gente, que situação. Conclusão, a gente acha que as pessoas, aqui o Brasil é violento, etc e tal. Eu fui assaltada dentro do Solar dos Presuntos. Meu Deus, cara. Dentro do restaurante, eu não tava na varanda, não tava fora. E eles chamam de mágicos, né? É muito comum isso em Portugal, né? Eles te distraem, criam uma situação, você tá no transporte público ou qualquer coisa, eles criam uma situação, você se distrai e eles pegam. Então não tem um assalto com violência. É arma. Mas eu fui assaltada no Solar dos Presuntos. E aí é engraçado que quando teve a minha entronização no ano seguinte, esse gerente do Solar dos Lembrou Presuntos de você? Estava sendo entronizado comigo. Aí eu não aguentei, eu olhei pra cara dele, você lembra de mim? Ele, então, o seu rosto não me é estranho. Eu falei, eu fui assaltada dentro do seu restaurante. Ele, meu Deus! E eu achei assim um pouco... eu esperava um pouco de acolhimento da parte deles, sabe? Eles não o garçom foi com a gente, então o garçom nos acompanhou, ele foi um querido, eu dei uma boa gorjeta pra ele. Mas assim, quando eu voltei, ninguém veio assim, você quer alguma coisa? Não, não que eles tivessem obrigação de me dar o jantar.
Não, absolutamente. Mas eu acho que um carinho, preocupação, né, um cuidado. Tanto que quando eu voltei, eu olhei pra mesa, cadê minha bolsa? Ai, nossa, a gente guardou pra senhora. Um desespero. Mas eu esperava um pouquinho, mas aí eu tive a oportunidade de falar com ele, você não é possível, se vocês sabem que elas entram o tempo inteiro, vocês permitirem, tem que colocar um segurança na entrada do restaurante. Verdade, Restaurante com quadros, com fotos de todas as autoridades do mundo inteiro. Poxa, eu ali, enfim, coisas que acontecem com a gente. Derrota internacional. Derrota internacional, gente. Paula Brazuna assaltada. E conta uma boa agora, então. Essa foi ótima, foi derrota. Conta uma vitória agora aí pra gente. Pô, vitória. A vitória foi acertar, né? Eu te contei da plataforma? Já contei da plataforma. A plataforma foi incrível, acertar, eu acho maravilhoso. E, assim, a coisa do curso em Bordeaux também, o final do curso era acertar a safra do vinho, do Léville Barton. E aí eu tava naquela dúvida, gente, é muito antigo, pela coloração, bordas claras, né, aquele... não era mais rubi, já tava um âmbar, quase uma abóbora, uma cor muito diferente. Eu fiquei, nossa, é muito antigo, mas muito antigo quanto? 1960? Se é 1960, vamos de 58, que é a data da minha mãe, né? Foi nisso? E eu acertei a safra! Graças à sua mãe. Graças à minha mãe. Então, esse curso também foi incrível. A Confraria do Vinho do Porto, assim, é uma memória muito bacana. Ano passado, tive a oportunidade de conhecer a Eslovênia. Que país incrível. E a gente foi até a Croácia para fazer uma experiência de caça às trufas. Foi legal porque eu não sabia que era permitido, né? E que teria, assim, então é uma floresta, as pessoas vão liberadamente com cachorros na Croácia para caçar. Não tem dono, você aluga um cachorro e vai. Você vai, eu acredito. Acho que eles alugam, eles pelo menos contratam especialistas para irem juntos. Deve né? ter esse turismo, né? Exato, porque existe um comércio. Aqui, aluga um cachorro. Mas poderia, porque é permitido. Pega um caramelo aqui que tá dando mole. Tá dando mole, vem aqui, filhinho, achar a trufa. Não pode comer. E é um barato, então assim, tem muita coisa legal, né? Muito bom. E cara, no teu dia a dia deve ter também muita história, né? Você faz parte do teu dia a dia, provavelmente, dar treinamento, palestra, visitar cliente, falar com cliente. Um representante do teu nível deve atender no mínimo 60 clientes, não? Assim, na realidade até mais, porque assim, o que acontece? Hoje, como eu gerencio, eu tenho uma equipe, então só aqui no Rio são 4 vendedores diretos. Tá grande a equipe. Aqui no Rio são 4 vendedores diretos. On trade. Eu tenho um off e tenho 3 on, na realidade. Nos outros estados, Espírito Santo e Minas, a gente trabalha com representantes. Então, em Minas, eu tenho 3 representantes, 1 na capital e 2 no interior, porque Minas é um país, né? Não é um estado, é um país. Vitória, que ainda é a terceira maior venda do Brasil? É São Paulo, Rio de Janeiro e Minas? Depende muito. Centro-Oeste é muito concentrado, né? Brasília e Goiânia, né? Tem uma venda muito alta. Então, depende muito da importadora, dos produtos que você comercializa. Você tem ainda um mercado muito baseado em produto barato. Né? Então, acho que o nosso trabalho da Berckmann é um conceito premium. Então, o meu vinho barato já é um vinho de R$50, de R$60, não é o vinho de R$20. Então, é limitador. Então, por isso que o nosso trabalho é tão especial, tão de formiguinha. Então, assim, na média, meus vendedores têm uma carteira em torno de 60 clientes. Mas aí eu cuido de vários estados. Então, no início, era isso. Abrir cliente, rua, chão, sola de sapato, conversa. E muito baseada nisso. Como que eu posso ajudar você a vender esse produto, já que ninguém conhece? Porque o brasileiro compra rótulo, né? Então, eu tenho algo diferente. Peraí, então vou ajudar a sua equipe. Então, eu tento muito trabalhar com isso, com o treinamento. Acho que educação do vinho é fundamental. Eu lembro que anos atrás, quando veio esse boom de cervejas artesanais, tinha um certo... não é uma rixa, mas, não, cerveja é uma coisa, são concorrentes, eu não vejo dessa forma, nunca vi dessa forma. Inclusive, eles segmentam, né? Não, sou sommelier de cerveja, sou sommelier de vinho. Mas peraí, mas o sommelier é o responsável pela carta de bebidas. Claro que existe muito foco no vinho, sem dúvida alguma. Acho até que a regulamentação... Sou sommelier com foco em... Exato. Não é sou sommelier de cerveja. Isso. Ou você é sommelier ou não é, né? Exatamente. Você tem cursos hoje voltados para essa segmentação, essa especialização, né? Mas o sommelier é o profissional responsável pela carta de bebidas. E atuante em
restaurantes, Em né? restaurantes, Porque mas é um abre. título, né? Isso. Porque a profissão, principalmente a regulamentação, ela está muito baseada no serviço do vinho, da experiência. Mas hoje o mercado é muito amplo. Sim. Então você tem sommeliers trabalhando dentro de importadoras. Hoje a gente tem o José Edu como nosso sommelier sênior. Eu sou gerente comercial, mas eu sou sommelier. Sou professora da ABS. E acho que isso complementa muito o nosso trabalho de vendas. Porque não é simplesmente vender esse produto, tchau, esse produto é sua responsabilidade. Não, esse produto é responsabilidade minha. Eu preciso ser lautar. Tem que estar bem Exato. Então, armazenado. se não estiver vendendo, né, se tiver essa conversa, olha, o produto está aqui parado, então peraí, vamos buscar alternativas em conjunto para vender. Então, a gente busca muito nisso. Como eu sou formada em sommelier, eu adoro dar os treinamentos. Então, quando eu estou presente na rua, eu tento muito com a minha equipe marcar, porque eu gosto de me aproximar do time, né? O trabalho não é só você lidar com o dono do restaurante, tem o gerente, tem o cumim, tem, às vezes, até o manobrista te dá informações ali, ó, Dona Paula estava lotada, hein? Ó, Dona Paula tá vazio. Então, você já sabe como lidar com essas negociações, né? Às vezes são informações que são muito preciosas. E ajudar a desenvolver uma mão de obra é legal, né? Na minha época, pelo menos, eu pegava muito restaurante, inclusive muito bom, com uma equipe ou sem conhecimento ou com conhecimento muito básico, né? Isso acontece até hoje. No meu restaurante, eu lido muito com essa parte de treinamento, tento dar todas as ferramentas para fazer um excelente trabalho, mas o profissional tem que querer também, né? Eu ia comentar isso. E eu acho que a gente passa por um momento, às vezes, em que se você tem uma equipe que não está muito interessada ou não quer fazer o que deveria ser feito, você tem um problema na mão, né? Problemaço. Você tem muitos níveis de profissional, né, num salão. Você tem um cara que é muito antigo, que ele entende tudo de serviço e que ele acha exatamente que ele sabe tudo. E ele não quer aprender. Ele acha que o que ele tem de conhecimento ali e ok. Tem um outro que é muito antigo, mas quer aprender. Tem o outro que é jovem, que não entende nada, que tá faminto por informação. Tem o outro jovem que é o espertão, que ele lê, ele consulta e ele sabe tudo. Então você tem muito disso, né, no salão. Tem uma galera que acha que começou a estudar já é sommelier, né? O quê? Nossa, e assim, eu falo até muito isso nas aulas, né? É muito chato quando a pessoa se intitula sommelier e ela não sabe degustar vinho. Isso acontece muito. E é o que acontece, as pessoas não degustam vinho. A galera tem pressa, né? E o mundo do vinho é litragem, né, cara? Não tem jeito. Quanto mais você bebe, mais degusta, mais você entende, mais a cabeça abre. O vinho é história, é geografia. Total. Cultura, é um mundo, no geral, cultura, né? De uma forma geral, entender o porquê daquilo ali. Sim, você faz uma viagem, né? Onde você está. E não adianta o cara achar que fez um cursinho. A ABS é o caminho que eu acredito que é o início por uma descoberta, né? Claro. Você tem ali a ABS como quase como tutor, né? Ela vai te dando ferramentas ao longo dos cursos para você entender o que é aquilo ali. Mas a prática, a vivência, a litragem, tudo isso vai fazer de você um profissional, né? Sem dúvida. E a regulamentação fala sobre isso. Não é simplesmente você ser formado. Você tem que ter a experiência. Nenhum profissional recém-formado é bom o suficiente, talvez. Exatamente, né? Com certeza. E é muito chato, por exemplo, se você tem um sommelier, ele deve sim provar o seu vinho. Né? Então o cliente pediu um vinho, ele faz o serviço, ele prova o vinho. Mas é provar, gente. Provar. Isso aqui menos. Já é muito. Isso, menos, por favor, menos. Aquele sommelier de 3 dedos, né? Não existe. Mas se ele se coloca nessa situação de provar o vinho do cliente, como que ele não percebe que o vinho está danificado? Total. Então não é só buchon. Você tem muito aí no mercado vinho cozido. Sim. Vinhos que não foram armazenados corretamente. Só que é isso. Esse profissional, ele não sabe degustar vinho. Eu tenho uma história interessante. Eu uso isso com uma certa regularidade hoje em dia, quando tem oportunidade. Mas uma vez apareceu um vinho estragado lá no Haru, tava oxidado. Não era buchon nem nada disso. É difícil você, com pouca experiência, determinar o que está acontecendo com aquele produto ali.
Às vezes, nesses casos, quando o cliente fala que tá estragado, às vezes nem tá estragado. O cara simplesmente não gostou, ou aconteceu alguma outra coisa. É terrível, né? Tem que tomar um cuidado, enfim. Mas nesse caso o vinho realmente estava oxidado, tava ruim. E aí eu guardei aquela garrafa para conversar com a equipe depois, Ótimo. né? E aí eu fui servir a garrafa para todo mundo. Eu falei, prova. Aí um malandro lá virou para mim e falou, mas tá estragado. Eu falei, prova, demônio, vai, cara. Aí não, eu falei, cara, você nunca vai saber o sabor do vinho estragado se você nunca provou um vinho estragado. É verdade. Você nunca vai entender o que é Buchonnet se você nunca provou um Buchonnet. Um oxidado, um cozido ou qualquer outro defeito. Então, se você tem a oportunidade de provar um defeito, prova, bicho. Exatamente. E acho que o que você fez, esse briefing, é muito bacana. Porque é isso, como que ele aperfeiçoou a técnica da degustação se ele não degusta vinho? Pois é. Então é isso, ele vai provar o vinho do cliente se ele já tem um mínimo ali, um básico de degustação, porque é muito ruim ele provar o vinho e ele não saber. Deixa passar, né? Deixa passar. E, cara, nós temos clientes então, muito especializados no mercado. Tem muita gente com conhecimento absurdo. Sim. O cara tem dinheiro pra comprar, o cara viaja pra caramba, o cara tá habituado a provar vinhos caríssimos. Exato, então, degusta bons vinhos, pois né? Então ele vai pegar um cara inexperiente falando que é sommelier, ele vai dar risada do cara. E vai jogar contra o restaurante. E acontece, tá, Menandro? Muita gente nem se forma na BS, não faz os 3 ciclos. Apenas o básico, ganha o primeiro PIN, já sai falando que é sommelier. Sim. Não tem litragem. A frase o básico bem feito, ela é muito boa, porque a gente só pede pra pessoa fazer o básico bem feito, e nem o básico a pessoa consegue fazer. Então é triste, sabe? E é por isso que eu falo, acho que nós do mundo do vinho, o Brasil ainda não é um mercado maduro. Então eu tenho oportunidade de trabalhar com uma empresa inglesa, de visitar o mercado da Inglaterra, que é muito parecido com o do Brasil. Teve lá? Sim, algumas vezes. E é maravilhoso, é incrível. É muito parecido com o Brasil porque consome tudo que nem a gente. Nós absorvemos vinhos do mundo todo. Não é um país necessariamente produtor, né? Somos produtores, mas recebe vinhos do mundo todo. Se você for para Bordeaux, você vai beber vinho de Bordeaux. Se você for para Toscana, vai beber vinho toscano. Na Inglaterra, na China, nos Estados Unidos e no Brasil, você bebe vinho do mundo todo. São muito territorialistas, né? Exato. E graças a Deus o Brasil está fazendo excelente trabalho. Até comparado à Inglaterra, que é muito baseado no espumante, ou vinho de mesa, ali poucas opções. O Brasil tem hoje. O mundo do vinho está em constante movimento, né, Paulo? Muito. E eu assim, que parei de estudar de verdade. Eu sempre fui um estudioso. Sim, claro. Estudava pra caramba, mas chega um momento que eu mudei o foco. Não dá mais tempo de acompanhar da forma que eu gostaria. Eu vou acompanhando de longe. Mas você que tá dentro, bicho, deve ser bizarro o que já aconteceu nesses últimos 10, 15 anos. É uma loucura, uma transição, assim, absurda. e assim, eu acompanhei. Eu tô 23 anos. Então, assim, uma transição absurda que você falava de Chile e Argentina como um todo, e hoje você fala de microclimas, de sub-regiões, de um Chile, Cordilheira dos Andes e litorâneo, as influências, muda muito. O vinho produzido no Vale Central não é o vinho da costa, é totalmente diferente. O que isso muda, né, a Europa, e agora a colheita de inverno, essa dupla poda, Rio de Janeiro com vinícola, na Serra, e projetos, assim, muito interessantes. Muita tecnologia envolvida, né? Envolvida, investimento. Você acha que a tecnologia, o investimento, ele consegue, de alguma forma, suprir a limitação do terroir? Não consegue suprir, mas ajuda muito. Você consegue bons resultados. Bons resultados. É isso que a gente fala, como avaliar o preço do vinho, né? Porque se você tem um projeto, por exemplo, na Serra, que você tem uma vinícola, você tem um vinhedo, você não tem, às vezes, a estrutura de adega, são poucos que investem nisso, que é caríssimo, mas você tem um vinhedo, você produz um vinho com todo custo. Quanto que vale esse vinho? Essa garrafa deveria, para sustentar o meu negócio, valer R$300. Mas quanto que vale a nível técnico? R$100. Só que para o cara vender a R$100, ele fale. Exato. Então ele tem que vender a 300. E aí você entra no detalhe de que a qualidade não acompanha o preço. Então qual é a alternativa dele? Foca a produção dele pro enoturismo. Ele cria uma experiência, ele te recebe, ele pode cobrar o preço que for, ele está dentro da propriedade dele. Agora, perante ao mercado,
é uma briga muito injusta. Sim. Você com certeza vai ter, vão existir outros rótulos, até mesmo importados, mesmo com toda a carga tributária envolvida nisso, que vai ter uma relação qualidade-preço muito melhor. Então não é que o produto seja ruim, mas ele não consegue entrar num posicionamento de mercado que ele se pague. Eu sempre falei muito a respeito dessa coisa do ruim e do bom, tentando de uma certa forma amenizar essa coisa de ruim e de bom, levando em consideração que a gente sabe o que está na garrafa, o produtor sabe o que ele conseguiu produzir. Então, cara, aquilo é ruim, é bom, não sei, aquilo é para ser aquilo ali. Então, se ele posiciona no preço correto ou da forma correta, tá tudo bem ser aquilo ali. Né? Agora é isso que você tá falando, né? Se não tá posicionado da forma correta, aí o julgamento vai vir forte. É horrível. Então, assim, e isso é uma coisa até da Berkman que é muito bacana. A gente tenta muito, né, mediante a todas as dificuldades, é o que eu falo, o Brasil hoje realmente precisa ser estudado, né, uma carga tributária absurda, um descaminho. Cada estado é um negócio diferente. Putz, uma tributação diferente, uma substituição tributária, para uns é bom, para outros não, ninguém se entende. Tá dentro sabe que o contador não sabe explicar, quer dizer, que loucura você sobreviver no mercado como esse. Mas assim, eu acho que o grande desafio hoje de quem trabalha com vinho, seja importador, lojista, qualquer pessoa, tá? Independente da cadeia que ele está inserido, você precisa surpreender o cliente, tá? Então, por exemplo, eu trouxe para você o This Is Not Another Lovely Torrontés. Já é difícil até falar o nome. mas tá incrível. Não tá incrível? R$119. De repente você falava assim, caramba, Paulinha, eu pagaria R$180 nesse vinho tranquilamente. Mais. Cara, sabe? Então é isso. Agora, o que eu não posso é trazer pra você um vinho que custa 120 e você fala assim, nossa, Paulinho, não pagaria nem 60. Esse é o grande desafio. Então, eu como profissional do vinho de tantos anos, eu não gosto de entrar no mérito de que esse vinho é ruim ou baixa qualidade. Eu gosto muito de entrar no mérito se ele vale o preço que eu estou pagando. Então, por exemplo, um profissional hoje que é contratado por uma grande rede de supermercado para posicionar, para criar o portfólio daquela rede de supermercado, ele como profissional, ele tem que encontrar um vinho que valha R$30. Total. Ele não pode falar que o vinho de R$30 não vale. Inclusive tem um monstro no mercado aí que é o Dionísio Chaves, né? Pô, o Dionísio é um grande amigo. Aprendi pra caramba com o Dionísio. Ele é consultor do Zona Sul. Consultor do Zona Sul. O Dionísio hoje é responsável. E olha as pessoas que passaram pelo Zona Sul. O Dânio, Célio, foi nosso professor. Alguém me contou uma história o Dionísio é um monstro de matar vinho às cegas, né? O Dionísio é impressionante. Eu queria muito falar com o Dionísio aqui um dia. Ele vai adorar, tenho certeza. Ele contou, a história é o seguinte, era uma degustação, se eu não me engano, né? Desculpa, depois se ele puder comentar. Você quer falar, Menandro? Não, era uma degustação de Revustraminer. Foi o Duda Zagari, que é um figuraça também, né? Outro nome do mundo vinho. Cadê o Duda, gente? Tantos anos que eu encontro o Duda. Ele contou essa história aqui. Que barato. Era uma degustação de Revustraminer. E aí o Duda, doido, igual ele trouxe um Riesling. Ele mandou buscar uma garrafa e o cara, em vez de trazer um Revustraminer... Achando que enganar o Dionísio. Não, ele mandou buscar a garrafa lá. Não, traz aí a garrafa. O cara, em vez de trazer o Revustraminer, trouxe um Riesling. Entendi. E aí botou as cegas lá, e aí no meio da degustação o Dionísio veio e falou assim, cara, isso aqui não é Revustraminer, não. Né? Com essa nota mineral defumada aqui, né, pelo petróleo. E aí o Duda falando, né, falou, porra, será que é o meu vinho? Será que eu fiz merda? E aí puxaram a garrafa lá, era a garrafa do Duda e era um Riesling. Que barato. Não, o Dionísio é muito bacana. E é exatamente isso, quer dizer, o Dionísio, com o nome que ele tem hoje, com o potencial dele de degustar vinho, que é absurdo. Ele ajudou o início da Berkman? Ele ajudou de alguma forma no início da Berkman? Porque ele é muito amigo do Paulo Bruno, sim, né? O Dionísio é muito parceiro, né? O Dionísio, assim, a gente tem uma parceria que é muito saudável de indicar os rótulos, sabe, de clientes. O Dionísio já foi gestor de restaurante, então quer dizer, todos os restaurantes... Todos os restaurantes do Dionísio a gente tinha nossos rótulos. O Zona Sul é um lugar que faz importação própria hoje em dia, né? Faz importação própria, a gente já fez ele importação. É nisso, né? De escolher bons vinhos com bons preços, né? Sim. E até usando o exemplo do Dionísio, ótima observação, quer dizer, o Dionísio com a litragem que ele tem, como que ele aceitaria estar num local, ele colocaria o nome dele com um vinho
que não vale pelo preço, pelo contrário, ele está ali como profissional, dando certeza ao consumidor, olha, Validando, você pode, validando, exatamente, você pode comprar esse vinho aqui 39, 49, 59, R$1.000, porque tem. A Zona Sul, inclusive, hoje tem um portfólio, que é o que eu falo, você tem o preconceito de venda para supermercado, mas existem supermercados e supermercados. Na Inglaterra, inclusive, o vinho que está no supermercado é super bem visto, porque o posicionamento deles é muito coerente. Você compra no mercado e no restaurante, às vezes, por um preço muito próximo, e o mercado inglês é caro também. O que acontece às vezes, na verdade, é que o vinho é muito bom, mas o mercado, como tem um potencial gigantesco de compra, o preço, obviamente, cai. Queira, aceita que dói menos, filho. Não tem jeito. Se o mercado vai comprar 200 mil garrafas, você vai comprar 10, 12. Exato. Não tem o que fazer. E aí, só que nessa barganha de preço, ele vai lá e bota um preço muito abaixo do que deveria para alavancar a venda. E aí ele atrapalha o restaurante. Claro, né? com certeza. Você vai ter que vender mais porque tem serviço, tem taxa, tem uma série de coisas que envolvem aquele preço. Você não tá pagando simplesmente o preço da garrafa, né, Paulinha? Exato. Você tá pagando o contexto, todo. né? Quebrou, quantas taças quebram por dia, né? O estar na temperatura correta, você tem uma adega climatizada que é caríssima, puxa luz, o serviço, o tempo do garçom ali na sua mesa, balde de gelo ou não, quer dizer, tantos poréns, né? E é uma pena o consumidor não entender isso, né? Eu fico triste, assim, às vezes. O consumidor, às vezes, ele entende muito o lado dele, não entende da casa. Tem consumidores que são muito coerentes, é muito legal, assim. Tem gente que faz questão de pagar a rolha, tem gente que não suporta o tema rolha, quer dizer, tão polêmico isso, né? Eu ia entrar nisso aí, eu pedi autorização pra entrar nesse tema, você mesmo entrou. A rolha, né, Paula cara? Brazuna. Bicho, cara, eu não acho que rolha seja um problema. Eu acho um problema a ausência de rolha, na minha opinião, tá? Isso é opinião pessoal. Eu acho que a rolha tem que ser cobrada e tem que ser justa. Isso você não tem que cobrar uma fortuna. Isso é bacana. E não tem que ausentar. Eu acho que quando você ausenta a cobrança de rolha, você está desprestigiando o serviço daquele restaurante. Né? No Haru, por exemplo, eu fiz o que a gente chama de rolha amiga. Ou seja, se você consome uma garrafa da casa, eu te dou uma garrafa de cortesia. Isso, é tão simpático. Simpático, é simpático pra caramba. Pois assim, você é deixa justo, o né? teu cliente levar um vinho, porque ele quer, de repente é uma comemoração importante, ele quer aquele rótulo, mas poxa, ele vai ajudar a casa comprando um vinho. Traga um vinho bom. Um bom vinho. Não passa no supermercado, traz e vem tomar dentro do restaurante. Pelo amor de Deus, é vergonha, vai passar vergonha, porque todo mundo tá vendo o que você tá fazendo. É um assunto realmente muito polêmico, né? Eu acho que tem muitos restaurantes que trabalham a ausência da rolha para você, de repente, você montar um mailing, você ter num primeiro momento uma turma que vai frequentar a sua casa, e, às vezes na esperança desse cliente ser coerente, trazer um vinho, mas comprar um vinho. Então, quer dizer, a gente precisa entender o business plan de cada negócio para julgar, né? Mas eu acho muito complicado, eu acho que é muito simpático, assim, se eu levo ao restaurante, compro uma taça de vinho, compro uma garrafa, deixa uma gorjeta bacana. Eu já vi situações no salão de cliente reclamar de pagar rolha, não querer pagar rolha, aí isenta a rolha, né, no final, aquele constrangimento, aquele bate-boca e tal, então vamos tirar a rolha. O cara não paga o serviço. Poxa, peraí. Então, ou paga a rolha e não paga o serviço, de raivinha, né? Que isso, sabe? Então, é um assunto, assim, muito polêmico. É polêmico, mas é muito pontual também, sabe? Claro. São pessoas muito específicas e muito mesquinhas que fazem isso de uma forma geral. Não tem muito pra onde correr nisso. Mas a gente convive com isso aí. Tem gente que usa como um alavancador de trazer o cliente pro restaurante, mas... Cara, até que ponto isso né, vale a pena pro negócio? Eu acho que já se entendeu, a maioria do mercado já entendeu que rolha free é um problema. Mas ninguém ainda conseguiu ou teve coragem de mudar. E a gente vê isso principalmente ali em Ipanema e Leblon, né? Que é onde talvez estejam os clientes com maior potencial. Sim. Não, e você pega situações assim do cliente não ter a menor vergonha de antes de sentar num restaurante, ele vai ali do lado, porque existem os mercados ali do lado, e o cara traz um vinho barato e senta nessas casas, assim, é uma pena, sabe? Gente, não, mas eu já estou pagando a comida. Eu falava, gente, pelo amor de Deus. Imagina se o cliente chega com peixe no teu restaurante, né? Não, então já aconteceu, cara.
Pô, tem uma história boa disso aí. Não acredito. Juro. Chegou com peixe? Cara, não, assim, eu vou contar. Agora eu volto eu vou ser a mediadora. Menandro, conta isso. Vou contar. Essa história é legal. Um amigo que é pescador, queridão, não vou citar o nome dele, sempre levava um peixinho lá pro restaurante pra gente fazer, né? Tá. Legal. Sobre o seu aval, né? Sim, Tudo a gente bem. fazia e ele sempre deixava um peixe pra gente. Ele trazia o peixe que ele ia comer e deixava uns peixes pra gente. Simpático, né? Bacana, né? Peixes de mergulho, lindos, maravilhosos. Essa situação aí é bacana. Então, assim, eu vou atender um amigo, vou ser simpático com um cara e ainda vou ganhar uns peixinhos que eu vou vender depois. Uma troca justa, né? Eu acho, né? Eu acho. Mínimo, né? O que aconteceu foi assim, esse amigo, ele pediu pra eu receber um amigo dele no restaurante, o cara trouxe um peixe. Aí tudo bem, eu falei, não, ele tá todo orgulhoso do peixe que ele pegou, não sei o que, queria fazer uma mesa lá, blá blá blá. Eu falei, tá bom, manda o cara aí. Aí o cara trouxe o peixe. Aí o que a gente fez? A gente tá acostumado com outro parceiro, a gente foi e fez o peixe e guardou uma parte do peixe pra gente. Óbvio, né? Claro. E aí esse cara comeu, não sei se tava bêbado ou não, no final ele falou assim, sobrou peixe aí? Sobrou. Então pode fazer o resto. Ah, bicho. Falei, mano, é o seguinte, eu não tô aqui fazendo uma gentileza. Só que essa gentileza é o seguinte, eu tô fazendo a gentileza e seja gentil o suficiente pra me deixar o peixe pra eu poder vender depois e cobrir essa gentileza que eu tô fazendo, inclusive. Você vai comer o peixe inteiro, bicho, você não vai deixar nada aqui pra gente, é isso que você tá falando? Ai, Menandro, é o que eu falo, né? A gente abre exceção, a exceção acaba se tornando a regra, né? Então, aí eu falei com o parceiro lá, falei, irmão, você é super bem-vindo sempre. Agora esse teu amigo aqui não volta mais, pelo amor de Deus. O cara não entendeu o princípio da reciprocidade, da gentileza, sabe? E é engraçado esse assunto de levar as coisas de casa, é a mesma coisa do, por exemplo, bolinho pra cantar parabéns no final. Isso é outra parada. Não é? Assim, então por que você não pede a sobremesa da casa pra cantar o parabéns? Não, né? Pode levar? Eu acho que a pergunta é, posso levar? Pode, tá tudo bem. É isso aí. Ou a casa tem esse serviço, respeita esse serviço que a casa presta. Exato. E até a questão da rolha, né, Menandro? Por exemplo, se você cobra a rolha e você quiser liberar a rolha pro seu cliente, você vai liberar. Também. E tem casos e casos, né? Isso. É um cliente frequente, tá sempre lá, sempre prestigiando, tá tudo bem. É um cara que trouxe uma garrafa inacreditável, tá tudo bem. Isso, claro. Agora, o cara que vai ali no mercadinho comprar uma garrafa e trazer, não, pelo amor de Deus, não faz ruim, isso. Agora, tem pior. Tem. Assim, quanto é a rolha? R$50. Tá. Barato, né? 50 prata. Barato mesmo, hein? Lá no Haru é 50 prata. Sério? Sério. No salão, 50 pratinhas só. Gente, mas é um preço muito bom. Só pra cobrir uma tacinha caso você tenha quebrado ela. Olha o que serviço incrível, da galera. Exatamente. 2 taças já tá muito mais caro do que isso. Aí o malandro vem e traz 1,8 litro. Já aconteceu. Mais de uma vez. Aí o que eu coloquei na observação? Dupla rolha, né? Não, então, seria, né? Aí o que aconteceu? Eu fui lá escrever, falei, se for trazer formatos especiais, por favor, nos informe. Exato. Você tem que desenhar, porque tem uns malandrinhos que querem encher o saco. A galera, tem gente, assim, existe 1% da galera que frequenta o restaurante, é só 1% que quer sair pra encher o saco. Não, isso que eu ia falar, eu acho que tem clientes que são tão legais, né? A maioria, 99% é gente legal. Exatamente, mas tem umas situações, né? E é muito, sabe o que eu acho engraçado, Menandro, assim, eu sempre comento sobre isso, né? Como que as pessoas não se colocam no lugar do outro, né? É o que eu tô falando, assim, o vinho, acho que é um exemplo muito simples. Então eu vou numa churrascaria, eu vou levar minha picanha. Vou na comida japonesa, eu vou levar meu peixe. Tudo bem, teve essa exceção aí e simpaticíssimo do seu amigo, vou levar mais um pouquinho pra ele. Olha que legal, bacana. Mas putz, cara, que isso? A que ponto chegamos, né? A gente tem que falar sobre isso. Então, peraí. Existe uma questão aí, Paulo, que é um pouco maior do que a gente tá falando, talvez, que seja a coisa de você de uma pequena porcentagem também, diria que é irrisória, talvez, te tratar como um serviçal, né? E não um cara que tá ali prestando um serviço, né? Isso é muito técnico, triste, Menandro. Né? Até vou contar uma história, assim, sobre isso, que é o que eu falo. Falta informação, educação. Eu não admito, assim, eu faço questão, assim, de conhecer todo mundo. Que eu acho que a gente tem que tratar todo mundo bem, né? O que custa. Às vezes, falo até muito isso na aula, né? Caramba, se você tem um problema particular,
Você tem que deixar isso da porta do restaurante para fora e entrar ali como se fosse uma atmosfera, porque esse cliente vai ter problemas também. E se você compartilhar que você tá mal-humorado com esse cliente, a coisa pode não ser bacana, né? Total. Então, mas enfim, eu estava muitos anos atrás também, sei lá, deve ter uns 10 anos isso, num bistrô francês, no Rio de Janeiro, não vou citar nomes, e as mesinhas muito apertadinhas, uma do lado da outra. Estou já olhando o cardápio almoço, pedindo executiva ali, provavelmente, e senta uma senhora muito elegante do meu lado, sozinha também. Então, a mesinha que você tem que até puxar para a senhora entrar, sentar, beleza, sentou do meu lado. Maravilhosa, o garçom chegou e fez o deverzinho de casa, até perguntou, a senhora gostaria de olhar a carta de vinho? Com certeza. Ela tá olhando ali, antes de pedir o prato, ela me pede um chablis. Falei, gente, que chique. Vou pedir um chazinho aqui. Maravilhosa. Um chablis. Maravilhosa. Almoço. E detalhe, não era meia garrafa, não. Falei, gente, que incrível. Se ela não beber essa garrafa, ela vai botar a rolha, vai levar pra casa. Enfim, ela faz o que quiser. Achei aquilo massa. Poderosa. Poderosa, né? E o garçom perguntou se ela queria escolher o prato. Ela, vou escolher o prato. Enquanto isso, você pega o vinho. Ele foi água com ou sem gás, fez todo o trabalhinho dele de casa e foi embora. Tô vendo que esse menino tá demorando. Tô vendo que... Eu falei, ai meu Deus do céu, só vai faltar não ter o chablis da senhorinha, né? Que situação, conclusão. Não tinha. Vem ele com 2 garrafas na mão. Falei, ai, não tem o chablis da senhora, que droga. Mas já foi malandro, já trouxe a solução. Olha que maravilhoso. Saiu do curso de sommelier sabendo o que precisa ser feito, trazer alternativas. E o que ele fez? Trouxe 2 garrafas de Chardonnay. Puta que pariu. Que maneiro, né? Aquelas 2 garrafas Borgonha, tudo bem, não era vinho europeu, não era francês, muito era menos que deveria Borgonha. Ter disponível. Era o que tinha disponível, eu trouxe um chileno e um argentino, mas Chardonnay. Veio ele, a senhorinha, que era linda, maravilhosa, elegante, olhou pra cara dele e falou assim, eu não bebo Chardonnay. A senhora bebe Chardonnay, né? Talvez eu chamar um chablis de Chardonnay seja um pouco... Assim, Menandro, mas ela foi tão ignorante com o rapaz. O rapazinho, eu acho que ele não... Assim, né, jovem ainda, né? Não esperava. Ela foi ignorante com ele, que eu pedi, dá licença. Eu falei, olha, dá licença. A senhora sabia que Chablis é uma sub-região da Borgonha e que a uva autorizada predominantemente é a Chardonnay? Ela me olhou. Como assim? Quer dizer, ela achava que Chablis era uva. E sabe, e aí, pra quê? Essa ignorância, ela porque assim, eu não repliquei o que ela falou ali, mas ela foi muito ignorante com ele. Então, assim, a gente tem situações, né, que esses profissionais, eles têm que engolir muita coisa. Tem que engolir, é verdade. Sabe, é difícil, você lidar com o público é muito difícil. Mas ela tomou o que no final das contas? Não, ela não pediu nada. Nada. Ela pediu o almoço. Então me vê uma água. Perdeu o encanto. Perdeu o encanto. Eu olhei pra cara dela e falei, filho, eu tava tão apaixonada pela senhora. A senhora calada é uma poeta. Exatamente. E ela ficou quieta. Eu ainda falei, poxa, ele fez o trabalhinho dele de casa, trouxe 2 opções pra senhora, tudo bem, que não é da região, muda realmente as características, né? Você sai de Chablis, uma região totalmente mineral, fruta branca, verde, não tão cítrica, pra de repente uma fruta de compota. Mas, poxa, ela não precisava falar com aquela ignorância, com aquele rapaz. Eu fiquei muito chateada, mas enfim, acontece. Histórias da gastronomia. Histórias da gastronomia do mundo do vinho. Cara, então é muito... Você trabalha pra caramba, né, Paula? Muito. E assim, o tipo de trabalho que você faz, ele é um trabalho que não tem carga horária, né? Não tem mesmo, Você não tem começa às 8 e termina às 5, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. Quem me dera. Pelo contrário, existem ali janelas de atendimento também, né? Que são... Então você, além de tudo, você tem que estar sempre disponível. Sempre de bem com a vida. Exato. O WhatsApp, nesse ponto, é um fator complicador, né? Tem pessoas realmente que não respeitam. 100%, né? Não respeitam muito o horário. Às vezes a gente responde, outras não. Eu estou me policiando muito em relação a isso. Esse ano, para mim, foi um ano bem difícil. Até de parar de fazer coisas que eu sempre gostei, por achar que não tinha tempo, não saber administrar o meu tempo, tá 100% online. Então, peraí, isso daqui tem que estar desligado de noite, não dá. Então, é um pouco complicado. Você sair do executivo de rua para ir para gestão
né, que é algo que eu já faço há muitos anos, mas chega um ponto que a demanda é tão grande e você não saber lidar com isso, você tem que parar, não, peraí, onde eu tô errando, né? Então hoje eu tô cuidando muito, tentando administrar muito a gestão do meu tempo, sabe? Eu preciso ter o meu lado social, preciso ter minha particularidade, eu não posso me envolver 100% nisso, porque senão chega no meu final de semana eu tô trabalhando. E quando que eu descanso? Eu tiro férias, tô online, então você não tá de férias, é a minha folga, você tá respondendo o orçamento de cliente. Não, peraí. E eu dei um pouco, eu confesso pra você que esse ano foi um ano, desde o ano passado, tá sendo um pouco desafiador pra mim em relação a isso. Acho que eu entrei numa bolha que não é culpa da empresa, talvez eu não soube administrar essa responsabilidade. Acho que todo mundo que trabalha por rendimento, por metas, ele tem um pouco disso, né? Isso. E aí eu tô tentando bastante envolver muito o time nessa responsabilidade também, né? Porque eu não posso mais estar na rua do jeito que eu sempre tive. Preciso ter um lado muito tático, muito estratégico, de muito planejamento, pra gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então, assim, eu que tô há 23 anos, fazendo 23 anos agora, de mercado do vinho, pode ter certeza que era muito diferente, né? E hoje, mesmo que você tenha grandes marcas, vinícolas muito importantes no seu portfólio, coisas que teoricamente venderiam por si só, você tem muito trabalho atrás disso para conseguir botar esse vinho para fora, porque a internet tá aí. Então o cliente, ele compara um preço, a gente deu o exemplo do supermercado e a internet, né? E o preço que o cliente paga lá fora e que pode trazer na sua mala, e não vejo problema nenhum, mas isso não pode se tornar um negócio. Ele não pode trazer o vinho na mala dele e vender esse vinho. E acontece, porque você tem marketplaces hoje que permitem um cliente colocar um vinho da adega dele por um preço X, só que o mercado importado, ele valeria, exemplo, 2. Aí ele traz na mala, vende a 1. Porque ele tem dinheiro e, quer dizer, ele tá com um problema financeiro. Extremamente pontuais, né? Mas o cliente... Não tem volume, né? Exato, não tem volume. Não tem consistência. Mas é o suficiente pro meu cliente olhar assim, olha só, esse preço aqui, né? Então a gente tenta, a todo momento a gente vive uma renegociação, vamos dizer assim. A todo momento a gente tem que provar o nosso valor, primeiro de um produto legal, um produto com contrarótulo, um produto bem armazenado, né? Porque o cliente não leva isso em consideração. Esse produto desse caminho tá vindo como? Caminhão refrigerado? Oi? Né? Então tem todo um ciclo, assim como a gente falou do restaurante da rolha, de você conseguir proporcionar para o cliente uma experiência. Peraí, eu também proporciono ao meu cliente. Você tem que ir lá no meu depósito, se você quiser visitar o meu depósito, ver que o meu vinho está climatizado, ver que o carro que eu transporto o meu vinho tem qualidade para transportar, porque não adianta nada no verão do Rio de Janeiro eu tacar numa Fiorino num carro que vai cozinhar o vinho vai cozinhar. Quanto tempo demora para aquele vinho? Então, quer dizer, é muita coisa por trás que o consumidor, ele não tem acesso, ele não sabe como é feito, né? E todo esse planejamento, e como você lida com a liberação no porto. Esse ano foi um dos anos mais difíceis do mercado, Ministério de Agricultura, o que fica preso, documentação, vai e volta. Nem é só isso, né? Tem uma corrupção greves aí também, greve, corrupção, tem um monte de coisa. Caramba, tanta coisa. Não e dá assim, pra entrar muito nesse tema, porque a gente nem tem conhecimento sobre isso. Mas... exatamente, nem vale, mas assim, de produtos ficarem muito tempo presos, lá, né? E você, então, peraí, eu não vou deixar meu container no sol. Eu tenho que botar num armazém climatizado, eu tenho que botar no armazém com manta térmica. O consumidor não faz ideia do que é isso, né? E assim, até o restaurante, o que você faz a manobra para você ter um peixe fresco? Quer dizer, caramba, gente, peraí, meu peixe não tá congelado, não. Acabei de, né? E o que você tem que fazer ali é complicado. Não, é complicado pra caramba. Não é mole, não. Trabalho pra caramba, né? É muito trabalho. Mas é divertido pra caramba no final das contas, né? É um trabalho muito prazeroso, muito, né? Menandro. Eu tenho muito prazer em falar eu tenho um pouco de saudade desse tempo. Eu não tenho saudade das metas, não, mas do resto eu tenho. Nossa, não é? Menino, é de enlouquecer, viu? Mas a gente tem, aquilo, vantagens e desvantagens de qualquer profissão. Mas eu acho que as vantagens são muito superiores. Muito superior. Né? Eu acho que ninguém perde nada em buscar conhecimento, né? Pelo contrário. Quanto mais especializado um profissional
mais oportunidades ele vai ter. É verdade. No mundo do vinho isso é uma realidade, né? Você pega pessoas muito estudadas, né? É isso, eu comecei... a minha história na gastronomia é isso. Eu vim, obviamente, de uma... Eu tive boas oportunidades de estudos, né? De uma família que me deu muita oportunidade para estudar, mas uma família que não tinha dinheiro. A gente era realmente... Não dá para falar de pobre, mas a gente tinha o dinheiro suficiente para passar um mês. Exatamente, claro. E quando eu entrei em restaurante, eu entendi que existia um produto ali que te tornava um pouco diferente, né? As pessoas que estavam consumindo vinhos, bebidas, de uma forma geral, a conta estava muito mais cara. Eu rapidamente identifiquei, falei, cara, eu preciso estudar esse negócio. Sim. Porque é aqui que tá o que faz a conta ficar cara de verdade. Comecei a estudar, vim me profissionalizar ao longo dos anos. Eu fui daqueles que achou que com 6 meses já era profissional, né? Mas assim, tomei os tombos, né? Você fala, cara, realmente eu não entendo porra nenhuma. Estuda, vai se posicionando, as pessoas vão entendendo que você é um cara um pouco diferente e vão te dando oportunidades para crescer ainda mais, né? Então, não tenho todos os profissionais que tem no mercado que são especializados em vinho, eles ganham mais do que um garçom. Sem dúvida. Um sommelier ganha muito mais do que um garçom. Sim. Ganha tão bem quanto um maître, às vezes mais. Sim, depende muito do local. Então, assim, claro. obviamente, é uma especialização, dedicação, sem dúvida nenhuma. Talvez você não seja valorizado tanto quanto poderia ou deveria, mas sim, você tem uma diferenciação ali dentro. E o mundo de restaurantes não é fácil, né? Não é. É cruel de vez em quando. Cargas horárias absurdas. Não tem muito o que fazer. O Brasil é um país difícil pra caramba para os restaurantes também. Sim. Então eu acho que se tem um produto ali na sua mão, se tem profissionais, o seu restaurante dá estrutura, traz pessoas de fora pra dar treinamento. Pô, tem um treinamento seu, 0800 num restaurante é um luxo. Isso, exatamente. Agrega, né? E muitas vezes o profissional que tá ali não tem essa percepção, né? Às vezes o cara tem que chegar meia horinha antes só pra ter um treinamento, o cara acha que aquilo ali é um absurdo, né? E eu falo muito sobre isso, assim, até a gente acabou não entrando muito na minha história, mas eu com 18 anos, na realidade eu queria ser comissária de bordo. Né? Eu não, tá muito melhor nunca pensei. Acho que sim, viu? Acho que sim, né? Então, quer dizer, eu nunca vislumbrei trabalhar com vendas. Eu queria fazer a minha faculdade de jornalismo, ser jornalista de jornal impresso ou seguir essa área de comissaria e viajar o mundo inteiro, que meu padrinho era comissário. Então, desde pequena, vislumbrava isso, eu fiz meu cursinho de inglês por conta disso. Só que nesse período de eu completar 18 anos, o World Trade Center caiu. Então, a minha oportunidade, que era trabalhar na Varig, fazendo ali faz o processo... os cálculos, 18 anos, 11 de setembro... 2001 para 2002, enfim. Spoiler. O World Trade Center caiu, cara, o que eu faço? Nisso, eu fazia alguns trabalhos de modelo, fotografia, e tinha ficar em feiras de supermercadistas, e entrei na cervejaria Itaipava, e com o trabalho na cervejaria Itaipava, muito jovem, 18 anos, né, lançada ali no mercado para vender vinho, vender cerveja para supermercado, eu conheci o pessoal da Interfood e vim pro ramo de restaurante, vender no on-trade, que a gente já explicou o que é isso. Nesse momento, eu peguei donos de restaurantes muito viajados, sommeliers. Até eu conheci o Dionísio nessa época. O Dionísio é uma das primeiras pessoas do mundo do vinho, um grande amigo, um beijo. Adoro o Dionísio. É uma história incrível. História incrível. E eu falei, gente, eu achava que vinho era tinto e branco. Nome de uva, regiões, o que isso influencia, a geografia, estudar. E eu sempre gostei muito de estudar. Falei, caramba, eu vou precisar estudar. Então, o que eu fiz? Eu me formei na minha faculdade de comunicação, eu sou formada em jornalismo. Naquele momento, em 2005, que eu entrei na ABS. Então, mas quando eu entrei na ABS, eu até perguntei, eu posso pular o básico? Porque eu já sei isso daqui. Não, Paula, você tem que passar por todos os níveis. E foi muito bacana. E é que eu falo, nunca é demais estudar.
né? Como você vai vender algo que você não conhece? Por mais que a venda seja técnica, e isso é muito comprovado, mas o vinho é diferente de você vender uma blusa, qualquer coisa. O consumidor fica muito em dúvida, e não só o consumidor, o cliente. Se ele não tem um entendimento de vinho, eu tenho que todo dia colocar esse produto à prova, que é bom, que vale pelo preço, e o porquê. O que é Matias Rittitelli? Por que tem esse rótulo colorido, não é tradicional? Então, eu fui construindo, acho que a minha história como executiva, junto com a questão da formação. E eu acredito muito que, se a gente não proporcionar conhecimento do vinho, não só para o consumidor, quanto para as equipes que trabalham com isso, a gente não vai para frente. Porque se chegar num ponto que você vai comprar vinho pelo preço, acabou. Então, a gente não fala mais do que é Antinori, o que é um Tianello, o que é um Solaia. Você depende de um cliente com poder aquisitivo, que você sabe que isso não representa talvez nem 5%. Um cara que realmente chega para comprar vinho caro. E por que ele compra o vinho caro? Então, ele só está comprando vinho pelo rótulo? Será que é esse consumidor que a gente quer? Não, a gente quer o consumidor que entenda o valor e não é simplesmente o preço. Então, acho que o nosso trabalho como executivos de vinho é cada vez mais proporcionar experiência. O preço vai ser discutido, com certeza, mas tem que ser a última página. A gente precisa falar sobre muitas outras coisas, sobre os benefícios. Talvez um vinho com esse potencial te dá uma margem muito maior do que um vinho barato. E aí eu preciso, como executiva do vinho, convencer o meu cliente todos os dias de o quanto que isso gera de valor para o seu negócio. Além da sua margem financeira, visibilidade. E muitos clientes não entendem isso ainda. E aí a gente precisa... trazer importância para a carta, para o seu trabalho. Exato. Né? Então, além do domínio do produto, o domínio do negócio como um todo. Então, acho que a gente precisa estudar. A regulamentação do sommelier ajuda muito o profissional a ter uma base salarial. Se o cara hoje é comim, garçom, ele precisa vislumbrar ser maître, gerente e sommelier. É o crescimento normal dele. Só se ele for fazer uma transição de carreira. Ou vir para o Douglas. O Douglas é um profissional que começou no restaurante, né? Chegou um processo de metria, gerência. Hoje é um executivo de vinho. Eu fiz isso também. Né? Você? Eu tive essa transição. Não é? Eu acho que ter bons orientadores mostrando para ele onde ele está e onde ele poderia chegar também é importante. Né? Muito importante. Eu acho que a gente tem que ir muito além, né, disso. E eu busco, eu adoro. Então, assim, eu realmente tenho o privilégio hoje de trabalhar com algo que eu amo. Assim, o vinho faz parte da minha essência, é a minha bebida, é o que eu degusto todos os dias. Tem muitas dificuldades. As pessoas só veem um lado positivo da profissão, de viajar, de estar nos restaurantes, de comer e beber, tudo só melhor. Quem vê cara não vê corre? Como é Peraí, que é? Alguém tá vendo minhas gordurinhas localizadas, enquanto a Paulinha, né, tá envelhecendo, engordando, mas você ainda assim... tá no CrossFit ainda? Então, Menandro, isso foi uma das coisas... Crossfiteira braba. Eu abandonei, mas eu tô tentando voltar. Por isso que eu falo da gestão do tempo. Chegou uma hora que eu... Peraí, e o meu lazer, né? Eu não soube administrar isso... Mas eu adoro, quando eu tenho um intervalinho, vou pro CrossFit, vou pra bike, eu adoro. Você começou na ABS com os teus estudos? Na ABS. Depois passou W7, sim. Vários cursos. Fiz cursos internacionais. Fora. Isso, fiz curso fora também. Muitas das vinícolas proporcionaram algumas coisas, outras importadoras. Fiz até curso de conhaque. Eu tive uma possibilidade de fazer um curso de conhaque de uma semana. É isso que a gente fala, né? O sommelier não é só de vinho, e o conhaque é um destilado de vinho, né? Então é muito bacana. E é isso, acho que a gente precisa estudar. Muito. Né? Cara, que papo bom, hein? Nossa, a gente ia ficar aqui o dia inteiro conversando. Já deu uma hora. Agora vou denunciar. São 11h35 da manhã, a gente já tomou quase uma garrafa. Olha, metade, gente, por favor, hein? Não me denuncie. Papo bom demais, obrigado. Cara, a gente teve um papo aqui sobre mercado, cultura... problemas, soluções, polêmicas. Foi um papo bom pra caramba, papo mercadológico mesmo. Sim, né? Eu acho muito legal, acho que né? Quem tiver a oportunidade de ver vai se divertir. Vai gostar. É muito bom falar de mercado. Queria te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Obrigado pelo presente. Privilégio estar aqui, podendo falar um pouco. Eu não tô fazendo propaganda aqui não, viu, gente? Mas temos que falar da Berkman. Não, a Berkman, de verdade, pode falar palavrão, foda-se.
A Berkman é foda, tá com um portfólio realmente importante, interessantíssimo, cheio de vinhos inacreditáveis e vinhos também que, embora não sejam tão baratinhos assim, mas são preços qualidades. Quando você fala de preço, é importante saber se é baratinho ou se é um preço-qualidade, né? Exatamente. Tem muito preço-qualidade aqui, né? As pessoas costumam muito usar a expressão custo-benefício e parece que o custo-benefício é só algo barato. Então eu gosto, né? Virou um clichê, então eu gosto muito de falar relação qualidade-preço. E acho que a gente pontuou isso aqui no nosso encontro. O vinho precisa surpreender pelo preço, independente dele custar 30, 100 mil reais. Exatamente. Você tem que degustar e falar assim, cara, eu pagaria isso daqui, né? E se dê a oportunidade de provar, né? Por favor, eu falo muito isso, até na pandemia acabei indo um pouco para a internet. Meu mercado sempre foi B2B, sempre voltado para clientes que revendem, mas com a pandemia eu precisei botar um pouquinho o rosto na internet para o consumidor final. Importante. Né? Você tem, inclusive, um curso online. Tem um curso online. Qual é o nome do teu curso? Vinho Sem Segredo. Vinho Sem Segredo. Que é o nome, assim, né? Que é isso. A gente precisa desmistificar. Não estou fazendo tanto encontros presenciais que não está dando tempo. O online tem disponível ali para comprar o curso, é um curso básico para apreciador. Mas eu sempre falei muito que o consumidor, ele precisa, para ele acertar, ele precisa errar. Ou seja, você vai comprar em algum momento uma garrafa que você não vai gostar. E para isso, você tem que entender o seu gosto pessoal. Então não adianta você comprar o vinho porque o caro é o melhor. Você tem que comprar o vinho que faça sentido para o seu gosto. Então, se o consumidor entender, ele degustou um torrontés, é bacana para ele, ele tem que ir nesse conceito. Agora, ficar comprando porque os outros falam, isso vai dar errado. Nem sempre. Posso falar uma sacanagem que eu fazia? Claro. Nesse negócio de melhor? Ai, meu Deus. Você vai... Todo mundo faz. Cara, pode falar o que quiser. Qualquer representante já fez isso. Você tem aquela linha de vinhos ali, 5, 6 rótulos. Uhum. E aí você tá não numa degustação profissional, porque profissional em geral sabe identificar quais são os vinhos bons ou não, e faz a sequência, né, do mais simples pro mais sofisticado. Ótimo. Mas em degustação para cliente, pessoa física, feiras ali, no geral, caso. o malandro só quer provar o teu melhor último. vinho. Aí ele acha que é o último. Só o melhor vinho. Aí eu ia lá e misturava. Sempre fiz isso também. Eu deixava. E ele falando que tá degustando o melhor vinho do mundo. Quero provar o seu melhor. Eu falei, tá bom, chefe, vai. Exatamente, eu sempre fiz isso. Ou ia só nos 2 últimos, né? Eu quero esse daqui, mas por que você quer começar por esse e não por esse? Porque esse é o melhor. Então vai, malandro. O que é o melhor, né? O que é o melhor? Será que é o melhor pra você? Né? É exatamente isso. Gente, é isso. Paulo, obrigado pelo seu tempo, eu sei que é concorridíssimo aí, obrigado pela gentileza de me trazer esse presente, vou degustar prazer imenso. E Matia, parabéns, o vinho tá incrível, e a gente, até mesmo quando o vinho toma uma temperatura fora do que deveria... É bacana, né? Ele tá incrível, né, tá equilibrado, exato. Saborosíssimo, então isso também denuncia a qualidade. Que bom, gente, querido. Sirvam-se, foi muito legal. Beijo, tchau, tchau.